Nossa, mas isso é estranho, né? Gerar ruído? Como isso é possível, né? Repetição de palavras gera ruído. A repetição de palavra, ela gera ruído. Nossa, mas isso é estranho, né? Gerar ruído? Como isso é possível, né? Repetição de palavras gera ruído. Acontece o seguinte, quando você repete palavras ao longo de um parágrafo, ao longo de uma página, e quando o leitor vai fazer essa leitura, quando ele começa a entender a repetição de palavra que é inevitável, isso gera ruído. Sabe aquela desconexão com a leitura? Você está completamente envolvido ao que você está lendo e de repente começa uma sequência de palavras ali que se repete o tempo todo. E não é uma repetição que faça sentido para a história. Estar acontecendo de maneira provocativa. Aquilo realmente foi uma falha e isso gera ruído. Então o que acontece? Você para de prestar atenção no que você está lendo, você deixa de entender sobre a história e você começa a perceber a repetição. E essa é a questão do ruído. Você desconcentra o seu leitor. Então quando ele está lendo, se tiver uma sequência, uma repetição de palavra ao longo de um parágrafo, ao longo de uma página, ele acaba se desvinculando da história. Ele começa a pensar o seguinte, olha lá, voltou, mais uma palavra repetida. Daqui a pouco vai aparecer de novo. Então ele já não está prestando atenção ao que ele está lendo. Ele não está envolvido com aquilo que você desenvolveu. Ele simplesmente está reparando ou prestando atenção na maneira que você escreveu. E se desconectar do seu leitor é fazer com que ele realmente não queira continuar a leitura. É dar a oportunidade para que ele feche o livro e o mantenha de lado. Então a gente não pode fazer isso. A gente está no momento onde a gente concorre com a Netflix, a gente concorre com o celular, a gente concorre com a TV, a gente concorre com uma série de outras informações que aparecem para o seu leitor de uma maneira mais direta, sem a necessidade de uma concentração maior. E quando você coloca na literatura uma sequência de repetições, você deixa o leitor cansado. Então ele começa a perceber que, não, olha, para mim ler e ficar cansado, nossa, não, eu vim só para poder continuar numa história que estava extremamente agradável, mas começa essa repetição e fala, não é possível. E existe sim a possibilidade dele acabar se desvinculando da história e perder o interesse por aquilo que você está escrevendo. Então é extremamente importante que depois que você faça todo o projeto de escrita, toda a questão da revisão, você volte ao texto e comece a perceber palavras repetidas e faça a substituição. A maneira mais fácil é fazer substituição aí por sinônimos, mas de repente você fazer uma releitura sobre aquele trecho em que tem uma sequência de palavras repetidas e perceber que você pode escrever aquilo de uma maneira diferente, onde você não vai ter esse problema para se resolver, tá bem? É isso, gente, um beijo!